Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, minhas irmãs, com alegria no coração, que mais um dia o Senhor nos concedeu, o Senhor nos alimentou, nos deu estratégias para vivermos esse tempo, e orando ao Senhor nessas áreas da nossa vida. Hoje eu quero trazer a parte da vida com a família, a parte com os filhos, que a gente dividiu em três partes, né? Já falamos sobre a honra do pai e mãe, já falamos sobre o relacionamento conjugal, e essa é a parte dos filhos, que eu até acrescentei ali dizendo para deixar um legado geracional. Eu louvo a Deus porque amanhã nós vamos fazer o último dia que vai falar da vida intelectual e a gente termina essa série. E eu quero muito que as irmãs compartilhem, que as irmãs, né, deem um retorno dizendo: eu aprendi isso, eu, eu entendi isso, Deus falou comigo em tal área. Porque assim a gente cresce, a gente evolui, a gente vai trazendo mais e mais ideias acerca daquilo que nós precisamos melhorar e renovar a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura física, a nossa estrutura psicológica e também a nossa busca de crescimento espiritual em Deus. Então, essa parte aqui de deixar um legado geracional no tratamento dos nossos filhos, eu quero começar com Romanos, no capítulo 4, o versículo 13 até o 25. Este capítulo 4 vai falar de quando Abraão foi justificado pela sua fé. E isso aqui é muito interessante porque vai falar da descendência de Abraão, de como eles receberam a promessa. Então vai dizer assim a partir do 13: porque não foi pela fé que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que havia dito: assim será a tua descendência. E se enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tem vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia, glórias a Deus. Então esta palavra ela é bem clara, dizendo ali que a justificação que o Senhor Deus fez com Abraão para que toda a descendência de Abraão fosse herdeiro daquelas promessas. Quais são as promessas que Deus fez a Abraão? As promessas que Deus fez a Abraão é que se Abraão andasse com Deus e fosse perfeito, então ele herdaria todos os bens que existem na terra, conforme nós já fizemos essa parte dos bens lá no dia que nós falamos da vida financeira.
que tem ali o Deuteronômio 28, é onde estão todas as promessas, onde o Senhor revisa essas promessas e fala com o povo ali que está caminhando no deserto, dizendo para eles o que é que acontece de bênção com aqueles que obedecem, que andam com o Senhor. E então aqui, Paulo, quando escreve a Romanos, ele vai dizer que isso nós precisamos observar, porque o Senhor, quando entregava a Abraão todas aquelas promessas, ele estava dizendo a Abraão, para você e para a sua descendência. E depois ele diz que nós somos descendência de Abraão. E depois ele diz ainda que não é só para quem pensa na fé, porque a fé, ela também, como é que eu posso dizer assim, a fé sem a justiça da graça, sem a graça de Deus, ela também não se manifesta, porque não há nada que nós podemos fazer por nós mesmos que vai alcançar aquilo que Deus já fez por nós, que é a graça, que é entregar esse favor imerecido. E por isso que ele está dizendo, quando Abraão creu e não vacilou, mas ele se fortalecia na fé, dava glórias a Deus e procurava viver aquilo que Deus tinha pedido a ele para viver. Então, o Senhor atribuiu a justiça a ele, a justiça dele viver tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Então, essa palavra fala muito conosco sobre assim, nós não desanimarmos em relação ao tratamento dos nossos filhos. E muitas vezes nós precisamos observar, porque a nossa vida, a nossa conduta, a nossa estrutura, porque os nossos filhos, eles estão vendo e eles são herdeiros de tudo que nós fazemos. Às vezes nós nos preocupamos pensando em deixar de herança para os nossos filhos bens materiais. Só que bens materiais, eles são bons e eles são necessários, mas o que nós mais deixamos para os nossos filhos e que nós nem percebemos é uma estrutura emocional, é uma estrutura de comportamentos, é uma estrutura de relacionamentos, de conexão com pessoas que pode ou não ser bom para a nossa geração. Então, o que é dentro do projeto de hoje, falando dos nossos filhos, do nosso relacionamento com família, a parte dos filhos, o que é interessante? É nós olharmos e vermos o que é que está acontecendo na nossa vida, qual o estilo de vida que nós estamos levando, e se esse estilo de vida é o estilo de vida que nós queremos que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão ter para eles. Por exemplo, comportamentos de vícios, e vícios são inúmeros, porque qualquer comportamento que é habitual, sendo ele nocivo, sendo que ele traz prejuízo para a família, traz prejuízo para a sua vida, ou traz vexame, vergonha, ele pode ser um vício. Quem é muito brigão, quem é muito que vive devendo, por exemplo, quem é muito incrédulo, quem é muito comilão, todas essas coisas elas se tornam vícios a partir do momento que é algo habitual na sua vida e seus filhos estão vendo isso. Então, às vezes, vai pular uma geração. Tem famílias que o pai pratica algo que o filho não vai fazer, porque o filho está vivendo aquilo, ele vai rejeitar aquela situação. Mas ele não vai fazer igual, mas ele vai fazer uma atitude que gera o mesmo resultado. Tem um exemplo que é assim, existia um pai que era muito beberrão, e ele bebia muito, e o filho sofria de abandono. E o filho sofria, e aí ele jurou que ele não iria fazer isso com o filho dele, porque ele não iria abandonar o filho dele, não iria deixar o filho dele só em casa e passar horas e horas no boteco. Então, ele decidiu isso. Aí o filho cresceu, se converteu, se tornou um grande pastor. Só que aí o filho
ele ficava muito tempo na igreja e não levava o filho, porque ele não, dizendo ele, não tinha condições de fazer o trabalho que ele estava fazendo e cuidar o filho que ainda era criança. Então, o resultado era o mesmo. Ele abandonava o filho em casa. Então, assim, são coisas que nós precisamos cuidar. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava deixando a mesma herança que ele tinha, que era o abandono. E é esse tipo de coisa que dentro desse nosso projeto nós precisamos analisar, cuidar, saber o que o Senhor tem pedido para nós, para deixar como legado para os nossos filhos. Salmos 89, 28 a 29, vai dizer assim também. Aqui o Senhor está dizendo: eu o conservarei para sempre no meu amor e na minha aliança com ele permanecerá firme. Farei em sua descendência subsistir para sempre e o seu trono enquanto existirem céus. E no 34 ele vai dizer: não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então o Senhor é Deus para cumprir tudo o que ele prometeu nas nossas vidas, tudo o que ele prometeu fazer para nós como filhos dele. E isso é o que nós temos que deixar claro para os nossos filhos, que os nossos filhos venham entender que eles são filhos de Deus e que nós, os pais, somos canais que Deus utilizou para trazê-los para a terra, com a responsabilidade de ensiná-los a viver aquilo que o Senhor pediu para que nós ensinássemos. O Senhor diz: ensina a criança enquanto se deve andar. Ele diz: inculca nas crianças os estatutos da lei do Senhor. Então, o que acontece? É isso que nós temos que fazer para que os nossos filhos possam entender que não há outro caminho senão buscar a presença do Senhor, e esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Mas isso é em atitude, em comportamento, você revisando como está o seu relacionamento com seus filhos, como está o seu comportamento que o seu filho tem visto e tem concordado, tem repetido, ou como está o seu comportamento que o seu filho tem rejeitado e tem dito que não se agrada disso, e como está também a sua programação de participação naquilo que o seu filho está fazendo, naquilo que o seu filho está buscando, naquilo que o seu filho tem como sonho, como meta. São todas essas coisas que nós precisamos entender, porque lá na frente, quando ele estiver contando talvez para os seus bisnetos, que serão os netos deles, dos seus filhos, quem era você? Quando ele estiver contando isso, que talvez nós, né, não estejamos mais aqui. Pode ser como que você quer que a sua história seja contada. Né? Eu falo para os meus filhos, quando eles estiverem contando sobre mim, quando eu não estiver mais aqui, qual vai ser a história que eles vão contar? Então, assim, não é para inventar uma história, não é para criar um cenário, não é para romantizar a minha vida. Eu quero que seja, e eu busco no Senhor, que seja uma história onde eles possam dizer: uau, então a minha avó, a minha bisavó era assim, ela era forte, ela era determinada em Deus, era uma mulher de fé, era uma mulher que orava, era uma mulher que tinha caráter, era uma mulher que entendia os processos que Deus fazia passar. São essas coisas que nós precisamos buscar nesse propósito. Não é botar uma máscara de boazinha ou de que aceita tudo, ou que, eu desisti dos meus filhos porque eles já são grandes, eles podem fazer o que quiser. Não, nós precisamos olhar na nossa postura, no nosso comportamento, treiná-los conversando, buscando a presença de Deus, ensinar a orar, ensinar que deve buscar a Bíblia, que deve buscar outro caminho, e em todo tempo dizer: o caminho que salva, o caminho que cura, o caminho que liberta, o caminho que abre as portas estratégicas é o caminho do Senhor. Ainda tem mais uma para a gente terminar, mais uma referência que eu escolhi aqui, que é Salmos 33, o 11 e o 12. Vai dizer: o plano do Senhor permanece para sempre e os intuitos do seu coração para todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Então essa palavra é maravilhosa. É claro que existe tantas outras palavras que vai falar da criação de filhos,
e, e como você pode viver esse relacionamento com seus filhos de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu escolhi essas palavras porque são as palavras que para mim me deram base e me dão base para fortalecer o relacionamento com os meus filhos e como é que eu posso, de alguma maneira, estar instruindo esta futura e essa história que vai ser contada um dia. E o mais importante é o dia da prestação de contas com o Senhor, quando ele perguntar o que você fez com os filhos que eu te dei para cuidar na terra. Então essa resposta precisa ser uma resposta adequada, precisa ser uma resposta onde o Senhor vai dizer: olha como você soube cuidar dos seus filhos, como você naquele dia pôde instruí-los na minha admoestação, como você naquele dia pôde ter força, buscar em mim sabedoria, conhecimento, como você rompeu. Então eu espero em Deus que haja em nós a aprovação na criação dos nossos filhos, para que esse legado aconteça como aconteceu ali no Abraão, seja atribuído por justiça, por aquilo que Deus viu em nós, de perseverança, de esforço, de busca de crédito no Senhor, da instrução que precisamos para vencer os obstáculos dessa vida no nosso relacionamento com os filhos. Amém, minhas irmãs? Era essa a palavra de hoje. Que você possa crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Que o Senhor faça prosperar todas as ações das tuas mãos neste dia. E que você encontre a paz no Senhor em tudo o que você fizer. Amém?